Visita agora mesmo. 4h23, Conexão RS está de volta para falar de um assunto que recentemente ganhou bastante destaque por ser tratado em uma novela, várias novelas de amplitude nacional, na verdade, né? Ao ser tratado em rede nacional, acabou gerando identificação e debate com outras mulheres que vivem situações onde precisam lutar muito para ter um direito que é garantido por lei cumprido. A pensão alimentícia é um valor pago por uma pessoa para ajudar no sustento de outra que não tem condições de se manter sozinha. Essa quantia cobre as necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde, educação, lazer, entre outras, garantindo aí uma vida digna, no mínimo, ao beneficiário. Vale lembrar que a pensão alimentícia é um direito de crianças e adolescentes. Mas a gente vai entender mais tudo sobre esse tema agora com a Paula Brito, que é advogada de famílias, e a gente convidou ela para falar sobre esse tema. Boa tarde, doutora Paula, bem-vinda ao Conexão RS. A gente que agradece. Doutora, esse tema é um tema, a gente sabe que é um debate, né? É um dos principais motivos de brigas entre o homem e a mulher após ali a separação. É um assunto muito grave, delicado, principalmente aqui no nosso país, né? Queria que você começasse falando sobre a tua experiência também como advogada a respeito disso, porque na teoria é muito bonito, mas e na prática, como é que a gente tem visto essa questão aqui no nosso país e, claro, no nosso estado? O judiciário tem uma demanda gigantesca, nós temos milhões de processos na área de família e a grande parte deles envolve as questões alimentares. Então, a gente tem um número significativo que pede pensão alimentícia, que revisa, ou que vai atrás de quem não paga, e um outro tanto com relação à guarda, que é uma outra questão também que gera polêmica. E quando a gente trabalha, Bruna, diariamente com isso, a gente tem formas de condução. Então, é interessante que o que salva o casal parental é a comunicação e o foco nos filhos, mas nem sempre isso é possível. Por isso que a gente tem tanta demanda do judiciário, situações que a gente poderia ser resolvida fora, mas que inevitavelmente, ou por falta de informações, ou ainda por um perfil de profissionais muito litigante, acabam demandando o judiciário. Eu falei ali, doutora, no início, algumas pessoas que têm direito a receber a pensão alimentícia no Brasil, né? Queria lhe perguntar sobre isso. Sempre é o homem, a gente tira aí algumas dúvidas básicas também, né? Sempre é o homem a figura responsável por prover essa pensão alimentícia. Como é que funciona isso? Então, um casal se separou, tem ali, por exemplo, 2 filhos. Como é que fica a partir de então essa questão? Ou como deveria ao menos ficar, né? Quem vai pagar a pensão alimentícia depende das possibilidades financeiras de cada um. Né? Então, assim, o que se leva em conta no momento de um divórcio ou de uma dissolução de união estável? A capacidade financeira daquele pai e daquela mãe. A máxima é o seguinte: quem pode mais, contribui com mais. Então, a gente apura a possibilidade financeira, quanto que cada um vai poder contribuir, e faz uma proporção com relação às necessidades. Então, o que aqueles filhos precisam? Tem necessidades que são presumidas, educação, moradia, tu mesmo falasse na chamada, e tem outros, né, que a gente, plano de saúde, questões que envolvem. E feito esse levantamento, a gente faz uma proporção de quem ou quanto cada um vai poder contribuir. E quem tem direito à pensão alimentícia? Os filhos menores de idade, né, as crianças e os adolescentes. Os maiores de 18 anos permanecem com essa necessidade, porque não é a idade. As pessoas entendem que com 18 anos não precisa. Enquanto houver a dependência financeira dos seus pais, vai permanecer a obrigação com relação aos alimentos. Cônjuges, ex-marido, ex-esposa, ex-companheira, em alguns casos, têm direito à pensão alimentícia quando já havia uma dependência financeira, às vezes por um período, um tempo, né? É a pensão temporária, até que ela seja reinserida no mercado de trabalho, por exemplo. As grávidas, então a gente tem a figura dos alimentos gravídicos, então a gestante ela tem direito a receber uma pensão, e os nossos pais, muitas vezes familiares que já não têm mais condições de sustento ou não conseguem gerir o próprio sustento, os filhos passam a ter obrigação alimentar
pelo dever de solidariedade. Só complementando, Bruna, a gente fala que o homem tem essa obrigação porque a gente ainda vive numa sociedade que tem uma assimetria patrimonial, onde os homens normalmente ficam na função de provedor e a mulher de cuidador. Normalmente, eles ainda ganham, têm salários maiores do que as mulheres. E o fenômeno das mulheres no mercado de trabalho, ele é relativamente recente. Então, a gente ainda tem como um número maior de homens provedores e mulheres cuidadoras. Eu tenho duas perguntas, doutora, para te fazer a respeito disso. Você falou dessa questão do homem, né? Mas muitas vezes a mulher que trabalha, ela não tem só a questão do trabalho, ela tem a questão do trabalho, do cuidado com a casa, do cuidado com aquela ou aquelas crianças. Quer dizer, olhando de uma forma mais geral, ela tem mais atribuições, mais responsabilidades além do trabalho, em comparação com o homem. Isso é levado em conta na hora de definir o valor dessa pensão ou não? Isso tem sido levado em conta e tem se falado muito sobre isso, né? Então, tanto a doutrina que trabalha com a parte técnica do direito de família, como decisões, né? A questão da jurisprudência, tem levado em conta o trabalho invisível da mulher. Então, as mulheres exercendo esse trabalho onde elas tiveram uma restrição de tempo de trabalho, então elas dedicaram menos tempo à sua vida profissional, e aí tem um prejuízo, e tem aquela mulher que está o dia inteiro, né? Muitas vezes não tem trabalho, não gera renda, mas está em relação aos cuidados dos filhos. Isso precisa ser computado, faz parte de uma luta, a gente faz esses peticionamentos, faz a comprovação do quanto ela contribui, porque ela acaba contribuindo com a família, né? No momento que tem alguém cuidando, não tem um colégio, não tem uma babá, e ela precisa, esse trabalho, ele precisa ser contabilizado para que seja valorizado o trabalho invisível das mulheres mães cuidadoras. E quando a divisão, doutora, do tempo que aquela criança passa, por exemplo, ela fica 3 dias da semana com a mãe, 4 dias com o pai. Mesmo que haja essa divisão igualitária do tempo que se fica com a criança, isso dispensa o pagamento da pensão alimentícia? A mulher pode dizer, não, bom, já então que, digamos, supondo que o homem ganhe mais, né, nessa situação aqui hipotética que a gente está falando, a mãe, aquele pai também fica com aquela criança, mesmo número de dias ou até mais na semana, então aquela mulher diz, não, pode dispenso a pensão porque você também fica, não é só fim de semana ou não é só de 14 em 14 dias. Como é que fica nesses casos? Bem importante a tua pergunta, porque tem uma confusão com compartilhamento de guarda. A guarda compartilhada, que é a nossa guarda legal, ela não fala em tempo igualitário, ela fala em equilíbrio de tempo de convivência dos filhos, tanto com o pai quanto com a mãe. Não vai, e ela não afasta a obrigação alimentar. Não é porque existe um compartilhamento e um equilíbrio de tempo dos filhos com seus pais que aquele vai deixar de contribuir. As obrigações permanecem. No máximo, a gente pode pensar assim, vamos supor, numa realidade onde os dois ganhem a mesma coisa e os dois, dos 30 dias do mês, cada um fique 15. Aí a gente pode estabelecer que os custos dos filhos, os custos diretos, colégio, plano de saúde, atividades, vestuário, seja dividido igualmente entre eles, né? Do contrário, não é porque tem um compartilhamento de guarda que afasta a obrigação daquele pai pagar a pensão alimentícia. Perfeito. E quando, por exemplo, doutora, esse pai está desempregado ou tem um trabalho que é remunerado a cada vez que é feito, quer dizer, não tem ele uma renda formal fixa no mês, isso dispensa ele de pagar pensão se ele está desempregado? Como é que funciona também nesse caso? Não dispensa. Tu sabe que a obrigação alimentar, ela é um crédito prioritário, né? É um valor para subsistência, então, de quem precisa. E nesses casos de desemprego, a revisão dos alimentos, ela pode ser feita a qualquer momento. Então, tem uma obrigação fixada e por alguma razão aquele pai deixou de, ou teve uma perda salarial, ou teve alguma alteração drástica financeira, ele tem que acionar o judiciário e dizer o seguinte, eu não posso mais contribuir, hoje eu estou desempregado, hoje eu estou recebendo menos. Toda vez que houver mudança na vida financeira de quem paga ou na vida financeira de quem recebe, é motivo para revisão dos alimentos. Agora, o desemprego, se subentende que essa pessoa está comendo, dormindo em algum lugar. Tem gente que tem bens, às vezes a gente consegue usar os próprios bens, vende um carro para pagar os alimentos, ou, naquela hipótese que realmente se comprova que o genitor não tem nada, aí a gente pode pensar em acionar os avós no que a gente chama de alimentos avoengos. Mas a ideia
é que a obrigação, ela vai persistir. Se hoje eu recebo o mínimo, dentro do mínimo, eu tenho que contribuir. Como é que a justiça enxerga, doutora, os casos em que não há esse pagamento, né? Quer dizer, não é uma situação, por exemplo, de desemprego, é uma questão de abandono da sua obrigação, né? Esse homem, enfim, não pagou, não faz isso há mais de 3, 4, 5 meses. A gente até tem um senso comum, digamos assim, aqui no país, que as pessoas falam, né? A única coisa que realmente dá prisão no nosso país é não pagar pensão alimentícia. A justiça ainda está sendo bem rígida e corretamente rígida em relação a isso na prática? Cada vez mais, é a prisão civil, isso é viável sim. A gente tem muito malandro, né, Bruna? Assim, uma coisa é tu não pagar por uma limitação financeira e aí tu adequa as tuas condições e passa a contribuir dentro das tuas possibilidades. Tem aquele que se isenta dessa obrigação, que não quer pagar, não acha justo, aí cria que o valor vai ser usado pela mãe das crianças. E cada vez mais, tanto a prisão civil é uma possibilidade, a penhora de bens ou valores, então se faz um levantamento, o judiciário tem esse acesso e consegue se restringir valores de contas bancárias do devedor. Hoje a gente também pode fazer uma negativação do nome, a pessoa fica negativada porque ela tem uma dívida alimentar, deixou de pagar. Hoje se fala também na apreensão da CNH, carteira de habilitação. Então, cada vez mais se busca formas restritivas que tenham uma função pedagógica, né? Então, a gente alerta que se isso acontecer, e isso não deve ser acontecer, alguma medida há de ocorrer. Quais são os desafios, doutora, das pessoas, logicamente, grande parte das mulheres, que buscam esse direito hoje, atualmente? O que vocês percebem que é o maior impeditivo, o maior desafio, para que na prática muitas vezes se cumpra isso? Tem um desafio, tem 2 setores, assim, tem o desafio emocional de ainda acreditar, de se colocar nessa função de cuidadora, de achar que tudo bem, então eu mato no peito e resolvo, que é muita dificuldade ainda das mulheres, de entender que não é uma briga com o outro, nenhuma luta, é a defesa de um direito da criança, e eu sempre digo que a pensão alimentícia, ela não é um favor, ela é uma obrigação, então demanda uma decisão que nem sempre é fácil, essa é uma dificuldade. A segunda dificuldade, a gente tem muitas vezes a demora do judiciário, né? Ainda que as questões de alimentos, ela tem um rito especial, ela é uma ação mais rápida, e a outra questão é quando, como o exemplo que tu trouxesse, quando a pessoa não tem um emprego formal, né? Fazer a apuração dos valores, quanto que aquela pessoa pode contribuir. E aí, quando a gente fala, né, dos que pagam a fama, assim, de serem, localizar essas pessoas, localizar bem, isso às vezes é uma questão que dificulta a apuração da capacidade contributiva daquele genitor, mas tem essas duas posições, assim, e seria bem importante que os veículos passassem isso é um direito daquele que precisa de alimentos, não é um capricho, não é uma vingança pelo fim da conjugalidade, bem pelo contrário, a parentalidade vai permanecer e é obrigação dos dois, tanto o pai e da mãe, além de contribuir com os alimentos, mas de lutar, de buscar que os direitos dos seus filhos sejam preservados. Com certeza, doutora, e essa fala que você trouxe, de forma muito breve, mas muito cirúrgica, a respeito de homens que dizem, ela vai usar esse dinheiro para ir no salão de beleza, fazer o cabelo, fazer a unha. Quer dizer, é um pensamento muito errado e que fere muito as mulheres também, né, doutora? É que isso tem, assim, além de um comportamento mais machista, tem uma dificuldade do rompimento do vínculo conjugal. Então, as pessoas muito comprometidas com o seu sentir, com as suas dores e raivas, elas não conseguem focar na prioridade dos filhos. E aí vira uma misturança, porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, se a gente consegue, como profissional, fazer com que os pais entendam que o objetivo maior é o resguardo dos filhos, a gente consegue falar de pensão alimentícia, a gente consegue falar da guarda e da convivência dos filhos envolvidos. Agora, quando fica nesse plano de vingança, de punir o outro através dos filhos, essa pessoa não está conseguindo priorizar. Então, é muito importante as informações corretas, é importantíssimo a ajuda técnica que consiga tirar a pessoa do foco da raiva e voltar ela para o ponto comum da preservação dos filhos, que aí a gente consegue preservar melhor as famílias. Que conselhos você daria, doutora, antes da gente encerrar? Claro que você já deu aí recomendações valiosíssimas, mas vamos tentar objetivar, né, elencando conselhos que você daria para casais que estão aí ou em vias de ter um divórcio
ou já se divorciaram, ou mesmo isso aconteceu há muito tempo, e tem essa rusga, né? Ou mesmo a mulher diz, ele sabe que ele poderia me contribuir com um valor maior, ainda que ele cumpra o valor da pensão. Que conselho que você daria para esses casais, para que a parte mais interessada nisso tudo não saia ferida, que de fato são os filhos, né? Que é um fruto daquele relacionamento? Acho que primeiro buscar as informações corretas, porque tem muita informação que é equivocada e aí desestimula ou estimula o litígio indevidamente. Buscar profissionais que preservem a família e que não entrem para um campo de guerra, levando aquelas pessoas a participarem disso, porque a conta chega nos filhos, né, quando não há essa preservação. Do ponto de vista de alimentos, fazer uma organização financeira, né? Então, assim, separar o que são os custos, as despesas daqueles filhos, né? Ter isso mapeado. É muito comum que no fim do relacionamento alguma das partes não tenha esse conhecimento. Normalmente as mulheres, né, que estão nos cuidados, e o provedor é que faz toda a administração. Boleto de escola, levantamento dos custos de moradia, condomínio, aluguel, IPTU, valor dos alimentos, uma média do que é usado no supermercado, no mercado. Isso é um ponto de partida concreto que depois, de uma forma transparente, a gente consegue saber quanto é a despesa, né, daquela família e quanto é a capacidade de cada um dos genitores. Essas organizações prévias, Bruna, costumam preservar, porque aí a gente já leva de forma concreta e constrói um acordo usando o protagonismo desse pai e dessa mãe. Perfeito, a gente conversou com a doutora Paula Brito, que é advogada de família. Doutora, muito obrigada, viu, por essas dicas, recomendações, eu diria assim, tão importantes. Seja bem-vinda outras vezes aqui com a gente. Muito obrigada, Bruna. Intervalinho bem rápido, pessoal. Vamos dar uma olhadinha do tempo lá fora? Será que continua bonito? Põe aí na nossa tela, produção, a cidade de Esteio, aqui na região metropolitana, pertinho aqui de Canoas.